Boa noite a todos. Saudando o prefeito Luiz Henrique Kittel, eu saúdo a todos presentes, juntamente com o nosso presidente da Câmara, Alexandre Noy. Declaro aberta a audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Justiça, no qual eu sou presidente. Sou Djavan Deis Oestres, vereador desse município. E essa audiência pública se fez consoante a tudo que chegou a nós em demandas, no que o vereador Pato Niemeyer protocolou juntamente à CCJ, o pedido para que essa audiência pública acontecesse. Ela tem como objetivo principal promover o diálogo entre todos nós e buscar os esclarecimentos e construir soluções para que as demandas relacionadas ao abastecimento de água do nosso município sejam atendidas. Essa audiência pública ela vai seguir uma ordem previamente estabelecida, garantindo a participação de todas as autoridades, dos vereadores e da nossa comunidade, principalmente vocês que estão aqui no nosso plenário. Para a participação da nossa comunidade, vão ser abertas 5 vagas para o uso da tribuna, para fazer questionamentos à empresa, e aí vocês podem se inscreverem aqui ao lado com os servidores que estão na mesa de apoio, e também podem mandar no WhatsApp da Câmara de Vereadores, que o número é 3265-1162. E também ele pode ser acessado nos vários cartazes que tem QR Code nas laterais da nossa Câmara de Vereadores. Só abrir o QR Code, já vai abrir o WhatsApp para fazer todos os questionamentos necessários. E eu gostaria também de saudar todo mundo que está nos acompanhando nas mídias digitais, como quem está nesse plenário. Muito bom ver o plenário cheio, a gente sabe que é um tema importantíssimo. E então agora a gente vai compor a mesa. Primeiramente eu gostaria de começar pelo nosso representante da Corsã Egea, seu Finamor, para compor a mesa conosco. Também o nosso prefeito municipal, Luiz Henrique Kittel. O nosso secretário municipal de obras, Ederson Lipke. O nosso defensor público, o Rafael Beto da Fonseca. Bom, agora a gente vai dar início a essa manifestação dos nossos integrantes da mesa, que estão compondo a mesa, e cada um de nós compõe a mesa, principalmente o senhor prefeito, o nosso secretário de obras, nosso defensor público. Cada um tem 5 a 10 minutos para fazer um questionamento, e posterior a isso, o senhor pode usar a palavra daí. Tá bom, Finamor? Pode começar lá, nosso prefeito, concedo a palavra para o senhor inicialmente aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. Nos últimos períodos, é a 3ª vez que a Câmara de Vereadores propõe audiência pública e, nesse sentido, o Poder Executivo faz questão de poder acompanhar junto com toda a comunidade. Em relação ao trabalho e as parcerias que se tem envolvendo a Corsã e a Prefeitura no último período, posso falar com tranquilidade que o que vem pela frente no sentido de saneamento, principalmente, vai ser importante para a nossa comunidade. Nós temos uma previsão de um investimento de 34 milhões de reais por parte da Corsã até o ano de 2033, começando neste ano de 2026 com uma obra importante lá no Distrito Industrial, em direção ao Arroio Hermes, do lado esquerdo de quem vai, onde será a estação de tratamento de esgoto, uma vez que aqui no município de Agudo nós ainda temos 0 esgoto, com uma previsão, segundo a Corsã, de que até 2028 teremos 30% de cobertura de esgoto na nossa cidade, chegando a 100% em 2033, conforme previsão da Corsã. No sentido de
abastecimento de água, ampliação de serviço. Nós teremos uma intervenção por parte da Corsã nos próximos períodos, quando for realizada uma obra na rua Rolf Parralli, que é a rua da Escola Dom Pedro II da Igreja Luterana. Nós temos também a colocação de água, teremos a colocação de água no Distrito Industrial, até chegarmos lá na estação de tratamento posterior, e também nos próximos períodos, assim que chegarem todos os materiais no Rincão Despraiado, onde estão sendo construídas as casas da reconstrução, com o trabalho feito de ligamento da Corsã, da rede, até chegar nos lotes onde receberá a construção. Então, nesse sentido, eu posso falar em nome do Poder Executivo de que nós temos bons momentos vindo pela frente. O que a gente comenta no dia a dia é que, assim como todos os outros setores, Finamor, se me permite, de que algumas falhas elas acontecem por parte do serviço, e não é de agora, porque a Corsã foi privatizada, né? De outros momentos também se tem, sempre que se presta serviços, falhas existem, e essas falhas, logicamente, estão colocadas à mesa para serem melhoradas e consideradas ou reconsideradas sempre que possível, né? Pediram aqui para eu fazer pergunta, então, se eu posso deixar uma pergunta para posterior ser respondida. É uma situação que envolve o trabalho da prefeitura, de quando existe algum tipo de reparo, né? Quando existe algum conserto que precisa ser feito, né? Em algumas oportunidades demora-se, né, para fazer esse reparo, e aí, logicamente, que chega até a Secretaria de Obras, até os servidores, né, entre aspas, a culpa de por que ainda não está devidamente reparado, né, essa situação. E, logicamente, nos últimos períodos, nós acompanhamos, né, de forma indireta, uma situação em relação à leitura, né, nas casas, em relação às contas de luz. Dito isso, as contas de água. Dito isso, mais uma vez aqui eu reforço, Finamor, a importância do trabalho que a Corsã, a EGE agora nesse período vem realizando, né? E desde já digo, na condição de prefeito, e também deixo uma reflexão para toda a nossa comunidade, porque a gente sabe que essa prestação de serviço ela é extremamente importante, uma vez que fala diretamente, né, com a questão de abrir a torneira e a água poder estar em condição na nossa casa, né? Mas se tem uma situação que é bem importante na minha visão de prefeito, de Poder Executivo. Se com a Corsã, muitas vezes, não é bom ou não está da maneira desejada, sem a Corsã, é preciso pensar muito, uma vez que, se não tivesse Corsã, provavelmente a prefeitura teria que ficar responsável por abastecer todas as casas dos agudenses. Então, eu acredito que é mais ou menos comparado com aquela escola, com aquela história, fazendo uma rápida brincadeira, né? É o Grêmio com o Renato Gaúcho ou sem o Renato Gaúcho. E o Inter com o D'Alessandro ou sem o D'Alessandro. O que a gente prefere, né? Então, é mais ou menos essa consideração e esse ponto de vista que eu coloco aqui na condição de Poder Executivo. Dando sequência, concedo a palavra ao nosso defensor público da comarca de Agudo, Dr. Rafael. Obrigado. Bom, primeiramente, uma boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar o presidente dessa comissão, vereador Djavan. Na sua pessoa também cumprimento todos os vereadores, a vereadora aqui presente. Saudação especial também ao prefeito, Luiz Henrique Kittel,
na sua pessoa, cumprimento os servidores do Executivo e também uma saudação especial a toda a população, né, que está aqui presente prestigiando esse ato. Meus cumprimentos ao André Finamor, representante da Corsã, presença muito importante para os esclarecimentos nesse trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou defensor público aqui na comarca, já há 18 anos. A Defensoria Pública tem a missão constitucional de defender os necessitados, as famílias mais pobres, os vulneráveis, aqueles que merecem a proteção do Estado. Nosso ambiente de trabalho, vocês vão me encontrar, é dentro do fórum, defendendo, lutando pelas causas dessas pessoas que mais precisam. E na noite de hoje aqui, prefeito, eu não quero ler legislação, não quero falar o juridiquês, né, aquela linguagem rebuscada que a gente utiliza lá no fórum, mas eu não posso deixar de começar os trabalhos aqui hoje lembrando do que reza o artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Entre os objetivos da nossa República, da nossa sociedade, está a dignidade da pessoa humana. E ninguém tem dignidade sem água potável. Ninguém tem dignidade sem saneamento básico. Portanto, é um direito fundamental do ser humano, esse serviço essencial. E o que devemos tomar cuidado aqui hoje, quando tratarmos desse caso, é que quando se fala em água, se fala em garantia da dignidade do consumidor, e não na garantia do lucro dos acionistas da Corsã. Agora acionistas, depois da privatização. E eu gosto muito de uma frase de Confúcio, há 2.500 anos atrás. O filósofo chinês disse: quem orienta a sua ação pelo lucro acumula ressentimentos. É claro, eu não sou ingênuo aqui, vereador Djavan, de dizer que a Corsã não visa o lucro, né? Nós vivemos na era do capitalismo, né? O lucro é a alma do negócio, é o que move a sociedade. Mas quando nós falamos em direito público essencial, até onde é o limite? O que é aceitável? Isso todos nós devemos refletir aqui hoje. E o que eu tenho a dizer, Finamor, que a Defensoria Pública está escutando as pessoas, atendendo as pessoas que estão indo ao fórum, e as famílias estão ressentidas, as famílias estão desconfiadas da postura que a Corsã tomou após a sua privatização. Foram casos de duplicidade de faturas no mês de fevereiro e março, né, com essa explicação de que seria uma mera troca de data, né, e uma mudança na leitura da forma do consumo. Se fosse, pegando uma família simples, que gasta em torno de R$100 por mês, e gasta em média, se fosse 2 faturas de R$50, não haveria problema. Só que as pessoas estão relatando que antes pagavam em média R$100 e agora está a 200, casos até R$300, somando essas 2 faturas que chegaram no orçamento doméstico. Isso sem um direito de informação prévia, sem a chance de organizar a vida financeira da família. Então, imagine o que é R$250 ou R$200 para uma família que vive com um salário mínimo, que são as famílias que nós atendemos. É uma bomba, explode o orçamento de qualquer pai e mãe de família. Outra questão que estamos enfrentando, acusações unilaterais da Corsã de violação de lacre, violação do medidor ali. E as pessoas firmemente dizendo que não, houve um erro. Então tivemos que ajuizar algumas demandas nesse ponto, porque as multas são altíssimas, de R$700 a R$1.000.
além dessa falta de transparência, de informação, né, que teve somente depois das pessoas já estarem com essas contas a vencer, nós temos o atendimento presencial aqui, que é muito defasado, né? E eu sou testemunha disso, estou no lado do fórum. A gente vê as pessoas em longas filas, no olho do sol, no calor, se abanando com as contas, né, que chegaram em sua casa, e ali não tem um retorno, não saem bem informadas, ou seja, pela falta de funcionários, ou porque naquele dia não teve atendimento. Então, eles estão indo ao fórum e estão sendo recebidos por nós. Alguns casos em que as pessoas não conseguiram pagar as contas e tiveram a água cortada, tá? É o principal caso que nós temos entrado com as demandas. Essas são as ações, e eu quero contribuir aqui hoje trazendo esses dados, né? Estamos ouvindo as pessoas e, primeira coisa, André Finamor, oficiando a Corsã, porque a Defensoria Pública tem um bom canal de relacionamento que construímos com a Corsã já há um bom tempo. Através dos ofícios, tentamos resolver a situação caso a caso, mas nessa parte de negociação, de diminuição das contas, eu não estou vendo um bom retorno. E aí, já oficiamos 7 casos para a Corsã, ajuizamos 3 ações, principalmente nesses casos de corte de água e irregularidade do medidor. Nessas ações, acumulamos o pedido de dano moral, inclusive em uma delas houve a fixação de multa diária, porque a Corsã demorou para religar o abastecimento de água. E também buscamos aí tratativas com o núcleo de tutelas coletivas de Porto Alegre, porque isso é o que nós estamos nos informando, né, a população gaúcha está tomando corpo, está acontecendo em várias regiões, as reclamações são uníssonas, são harmônicas, todos com os mesmos relatos, e é um problema que deve ser enfrentado em nível estadual. E me encaminho, então, para o final da minha fala, dizendo e concluído aqui, Finamor, e isso eu te digo com muita tranquilidade, né? Nós queremos água, não queremos dívidas em nossas casas. Não é aceitável, né, o que está sendo feito, a falta de informação, as faturas muito além do preço médio que as pessoas estavam pagando. Então, nós queremos informação se as contas ficarão mais caras e o que consiste esse novo tipo de leitura, né, de uma maneira simples, que as famílias saibam o que estão pagando. E eu gostaria de sair com um compromisso do senhor de não haver mais essas cobranças abusivas, de não haver mais o corte de água, principalmente por essas parcelas que vieram em duplicidade, porque as pessoas precisam de prazo para pagar. O orçamento familiar foi totalmente desfeito. Que não haja cortes, que haja uma negociação justa e, principalmente, que se trate o consumidor com dignidade, que diz a nossa Constituição, o nosso objetivo aqui hoje, e a simples presença do senhor aqui já é muito relevante, né, de forma leal, de forma corajosa, está aqui ouvindo a reclamação da população, das autoridades aqui presentes, e a Defensoria Pública está à disposição para negociarmos uma saída consensual, da melhor forma possível, evitando as ações judiciais. O estresse e o custo de uma ação judicial, que com certeza refletirá na própria Corsã, pagando indenizações por danos morais e multas diárias. Com certeza isso não é bem-vindo, né, em qualquer administração. Quero agradecer mais uma vez a atenção e me coloco à disposição posteriormente. Dando continuidade, concedo a palavra ao nosso representante da Corsã, para que ele realize uma explanação técnica
acerca dos questionamentos previamente encaminhados por meio de ofício, e também pelas explanações que foram trazidas a esse plenário perante tanto ao nosso chefe do Executivo Municipal, prefeito, quanto ao nosso defensor público, Rafael. Boa noite a todas, a todos. Iniciar cumprimentando o presidente Djavan, presidente da comissão, o prefeito Kittel, o secretário Ederson, o nosso defensor público, doutor Rafael, o presidente dessa casa, tá? Também, o presidente Alexandre, e todos os demais vereadores aqui presentes. Na verdade, como eu vou começar falando retratar um pouco a questão da Corsã aqui no estado do Rio Grande do Sul, no município de Agudo, e depois adentro nas questões postas tanto pelo prefeito como pelo doutor Rafael. Na verdade, a Corsã ela veio, a EGEA, a Corsã foi privatizada em 2022, a EGEA começou a operar a Corsã em 2023, fazem 2 anos e meio, tá? E o grande desafio era fazer uma transformação no estado do Rio Grande do Sul, uma grande transformação. Quando o nosso defensor público fala em dignidade da pessoa humana, que talvez seja o principal fundamento da Constituição Federal de 1988, é a dignidade da pessoa humana, de nós todos, tá? Não existe, concordo com ele, dignidade sem saneamento básico, sem água e sem esgoto. E o que nós tínhamos aqui no estado do Rio Grande do Sul e tínhamos aqui em Agudo é 0 de esgoto. Ou seja, a população de Agudo, assim, não é diferente, em grande parte, a maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, não se tem tratamento de esgoto algum. E foi esse o grande desafio da EGEA, veio aqui para o estado do Rio Grande do Sul, para fazer uma verdadeira transformação no estado, cobrindo o estado em pouquíssimo prazo, sair do 0% que tinha na grande maioria das cidades, que a Corsã atua em 317 cidades, entre elas Agudo, 270 cidades eu tenho 0% de esgoto tratado, ou seja, todo o esgoto gerado pelas pessoas e onde tem água, se tem o esgotamento sanitário, ele vai para o corpo receptor, vai para o meio ambiente, sem qualquer tratamento. E é esse o maior desafio que nós temos aqui em Agudo e no estado do Rio Grande do Sul. Em pouquíssimo tempo, até 2033, está logo aí, conseguirmos tratar todo o esgoto gerado nas cidades. Aqui em Agudo, como frisou o prefeito, nós temos um compromisso de até 2033 colocar mais de 35 milhões de reais para conseguirmos universalizar o esgoto aqui do município, ou seja, toda a água gerada, toda a água que passa pelas torneiras das pessoas, hoje, como ela faz, ela termina virando esgotamento sanitário e vai para o recurso hídrico, vai para o meio ambiente, termina poluindo o meio ambiente. Se faz esgotamento sanitário, se trata o esgotamento sanitário basicamente por 2 razões, 2 grandes razões. A primeira delas é a saúde pública. Sem esgotamento tratado, eu não tenho saúde pública. Eu não tenho, quando eu começo a tratar de esgotamento sanitário, eu tenho uma melhoria significativa de saúde pública. Tanto é que mundialmente se fala que a cada R$1 gasto em saneamento básico, se economiza 5, 6 ou 7 na saúde pública. Então, quando eu trato esgotamento sanitário, quando eu tenho saneamento básico, eu elevo o meu padrão de qualidade, meu padrão de vida, tanto das pessoas como da cidade, para um patamar muito superior. E é esse o maior desafio da EGEA Corsã, é esse. Conseguirmos universalizar, iniciaremos, já temos aqui no município a área definida para a implantação da estação de tratamento de esgoto, tá? A qual iniciaremos muito brevemente essa estação. Estamos fazendo o projeto, terminando os projetos, depois conseguiremos o licenciamento ambiental para depois iniciarmos as obras. Para lá, quando o prefeito Kittel terminar o seu 2º mandato agora, a cidade terá, de Agudo, mais de 1/3 dela com seu esgoto coletado e tratado. Tá? E lá em 2033 as obras iniciam, não param mais, só param quando tiver toda a cidade com esgoto universalizado. Esse é o maior compromisso e o maior desafio, devolvendo e trazendo uma dignidade que a pessoa que não se tinha no Rio Grande do Sul, não se tinha em Agudo, por quê? Porque não tinha tratamento 0 de esgotamento sanitário. Então esse é o maior desafio nosso da Corsã, implantação. Juntamente com isso, diversas melhorias em abastecimento de água estão sendo feitas. Tá? Fora as parcerias com o município, que o presidente já falou, da rua Rolf Barrali, vamos trocar a canalização de água, as casas do despraiado, loteamento despraiado, serão interligadas, tá? A ligação de água para o ginásio, a nova ET, Distrito Industrial, diversas obras de melhorias de água estão sendo feitas e outras já foram feitas.
modernizamos a nossa captação de água, lá que tinha toda a estação de bombeamento, as captações das bombas foram mudadas para quê? Mudando bombas para bombas anfíbias, que possam trabalhar no seco e no molhado, para caso venha alguma chuvarada, alguma coisa, não pare as bombas por isso. Então a Corsã fez diversos investimentos também em questões operacionais do município, que não terminam não aparecendo, são questões pontuais que a gente costuma fazer, melhorias significativas que garantem o pleno abastecimento do município. Mas voltando, que é uma questão que a gente tem o compromisso, quando a gente falava de investimentos aqui de 35 milhões de reais, não é diferente para o Estado. A Corsã nos 2 anos, a EGE nos 2 anos já botou 1,5 bilhões de reais no Estado, 6 vezes mais do que se tinha outrora se colocava a Corsã pública, investia em torno de 250 a 300 milhões. Nós estamos colocando em torno de 1,5 bilhões ano. Para quê? Para conseguirmos o mais brevemente universalizar o esgoto. E isso é um compromisso que foi feito, é uma exigência de uma lei federal, a Lei 14.026, que é o novo marco do saneamento básico, que exige que todos os municípios do Brasil, não só Agudo, não só Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, tenham o seu esgotamento sanitário totalmente tratado, totalmente saneado. Totalmente tratado. Para quê? Para termos um meio ambiente muito melhor, meio ambiente equilibrado, que também é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, que eu acho que é no artigo 225, doutor, deve ser isso, tá? Que trata das questões ambientais do meio ambiente equilibrado, para que possamos viver nós com saúde e com o meio ambiente equilibrado. Por isso se faz o tratamento de esgoto. Com relação às questões que a gente falava, que o doutor Rafael trouxe, com relação às contas, e que era uma das questões que o presidente Javan trouxe no ofício para a Corsã esclarecer as questões das contas aqui do município. O que a gente costuma dizer? Questão de conta, tá? As questões relacionadas às contas altas, às contas mais baixas, tudo que é relacionado à conta, a gente costuma dizer que a forma mais correta de se tratar isso é tratar caso a caso, ponto a ponto. Pois uma conta que ela se eleva no mês, temos 2, 3 pessoas que podem ter contas elevadas no mês, e a razão dessa elevação pode ser distinta para as 3. Então, o jeito mais correto, digamos, o jeito mais justo de se tratar com isso é a Corsã analisar conta a conta. E por isso a gente sempre pede, tragam umas contas à Corsã, apresentem as contas para a Corsã, discutam, tragam para a Corsã, apresentem para a Corsã, ou diretamente à Corsã, ou para os vereadores, ou para o defensor, mas façam as contas chegar à Corsã, para que possamos analisar as contas, verificar o que ocorreu para ter... eu vi que o senhor está trazendo uma conta lá, tá? O que nós temos? A gente trouxe um colega nosso, está ao fundo depois, ele está com um sistema ali ligado, ele vai analisar todas as contas, quem já trouxe conta pode trazer para cá, ele vai analisando e vai lhe dando a resposta na conta, o que tem. Vai analisar conta a conta. Como é que é seu nome, por favor? O senhor que levantou a conta lá? Tá, seu Hildo, depois a sua conta o senhor traga para nós, vamos analisar a conta, para o senhor já sair com ela, com a questão resolvida. Aqui, então, a forma mais justa é essa, trazer a conta para a Corsã analisar a conta, já podemos fazer isso hoje, tá? Quem não trouxer hoje, faça chegar a Corsã, ou através dos vereadores, ou através do município, através do defensor público, ou diretamente a Corsã na nossa loja de atendimento, que funciona todos os dias ali, agora. Tá? Já está funcionando à tarde todos os dias, então pode levar para a gente fazer o atendimento. Porque quando se fala num consumo um pouco elevado, uma conta maior, tem que ver qual a razão desta conta maior. Ela pode ser basicamente por 4 ou 5 pontos entre eles. A pessoa pode ter tido um aumento de consumo naquele mês. O consumo pode ter sido maior naquele mês e a pessoa sabe. Isso é uma das razões que termina levando o valor final da conta. A segunda questão que pode trazer são dias diferentes de consumo. Se eu tenho uma conta que eu trabalhei no meu período de 20 dias, o que é permitido fazer uma leitura com 20 dias e no mês seguinte eu faço ela com 40 dias, eu tive mais consumo porque eu tive um período maior de consumo. Isso também eleva a conta. Se eu tenho um vazamento interno, também pode levar a conta. Se eu tenho, por acaso, um equívoco de leitura, pois o nosso leiturista é uma pessoa que pode passar e pode se equivocar na hora de apontar a leitura, também aumenta a conta. Então, são diversos fatores que podem fazer essa conta ser elevada. Por isso, a forma mais justa e mais correta é tragam as contas para a Corsã, e a Corsã vai analisar todas elas. E voltando à questão dos investimentos, então, seria isso. O nosso grande compromisso aqui com o Agudo, qual é? Além das melhorias significativas no abastecimento de água, tá? As quais já foram trazidas, foram descritas, e nós temos aqui a situação com o Agudo, tá? Que a gente faz a nossa captação no rio, já está universalizado o abastecimento, todas as residências
têm água e podem, quem quiser, só pedir, solicitar a conexão à nossa rede, que a Corsã vai disponibiliza água tratada, coletada e tratada para todo mundo. Tá? O nosso grande desafio aqui é como a universalização do esgoto, tá? O qual já temos a área, como falei, a área definida para a instalação de uma nova, da primeira e única estação de tratamento de esgoto que terá em Agudo, a qual terá redes coletoras pelas ruas da cidade, e a qual as residências devem se conectar a essa rede, para só depois disso começar o tratamento de esgoto. Tá? Essa ideia é que até 2028, mais de um terço, em torno de 35% da cidade, tenha esgoto coletado e tratado. Esse é investindo até 2028 em torno de entre 10 e 15 milhões de reais para fazer essas obras iniciais aqui em Agudo. Uma questão que acho que seria isso, mais respondendo às questões que o doutor Daniel trouxe, a questão que o prefeito trouxe dos reparos nas vias. Toda vez que a Corsã faz qualquer intervenção na rua, o reparo cumpre a Corsã, é a Corsã que é responsável por esse reparo. O reparo deve ser feito o mais rapidamente possível e também, tá, deixar mais similar ao que se tinha anteriormente, ou seja, do mesmo padrão de qualidade que se tinha anteriormente. Caso não tenha ficado a contento, não tenha ficado com similar anteriormente, avisem a Corsã retorna e refaz esse pavimento novamente. Então seria mais ou menos isso. Mas o nosso grande compromisso, e a gente traz novamente aqui, a questão do saneamento básico, que nós temos que universalizar o esgoto. Para quê? Para termos, pegando a fala do doutor Rafael, termos a dignidade da pessoa humana por completo. Temos água tratada e teremos agora um ambiente muito melhorado, com um esgotamento sanitário também coletado e tratado. Encerrada a explanação do Finamor quanto aos aspectos que foram trazidos aqui pela mesa e pelo ofício proposto pelo nosso vereador Pato Niemeyer, que foi o proponente dessa audiência pública. Eu vou abrir agora a inscrição dos vereadores que gostariam de falar nesse momento, de terem algum questionamento, e eu vou fazer a abertura nesse momento aqui, fazendo um questionamento justamente nessa questão de investimento em infraestrutura, Finamor. A gente sabe que a gente teve várias reuniões, inclusive participei com alguns vereadores, o prefeito, salvo engano, estava junto também lá na Sociedade Esportiva Clube União, lá na Várzea do Agudo. É uma rede de água que faz muito tempo que a comunidade tem um apelo por ter uma água tratada na torneira, e a gente sabe que lá é uma questão bem delicada. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor, se tem alguma previsão de alguma obra de rede para aquela localidade e quando poderia acontecer. Sim, a questão da relação da obra, o senhor está falando da Várzea do Agudo, houve um encaminhamento do município, o prefeito encaminhou 5 localidades para serem abastecidas pela Corsã. Várzea do Agudo, Porto Agudo, são 5 localidades, tá? Entre elas a Várzea do Agudo. O que a Corsã, inclusive a própria presidente da Corsã, falou ao prefeito, falou ao vice-prefeito Pedrinho, também toda a questão. O nosso contrato de concessão, aquela área não está incluída no contrato de concessão. Nosso contrato, mas nós podemos aditar este contrato e colocar aquela área para dentro. No entanto, esta obra, tá, ela tem que ser feita sob uma forma de parceria. Tá? Parceria do Poder Municipal, dos moradores e da Corsã. Tá? Então, a gente trabalhou nessa forma de parceria para se fazer essa extensão de rede. Essa obra ela custa em torno de praticamente 800, 900 mil reais. Esta obra são mais de 7 quilômetros de rede para abastecer essas casas. Então, seria feita uma parceria, uma proposição entre as 3 partes para conseguir se abastecer. Hoje, o nosso planejamento está em fazer a estação de tratamento de esgoto, e é isso que está previsto, estação de tratamento de esgoto, com essas melhorias, em favor da Ralph Barrali, das casas do loteamento espraiado, também do ginásio, essas questões que estão... hoje, essa questão da IT ela não entrou no planejamento para esse ano, mas nada, a possibilidade de haver essa conversa novamente, mas tem que ser feita uma parceria a 3 mãos.
Tá? E também, volto a frisar, essa questão não está contemplada no contrato e por isso teria que fazer um aditamento contratual para se incluir, porque a nossa área de prestação de contrato é delimitada. Quando houve a delegação, isso desde lá do contrato antigo, não do aditivo, ele delimitou qual a área do contrato. Tá? E essa área é uma área rural contínua, então ela está fora da área de prestação de serviço da Corsã. Por isso que a Corsã não abastece hoje, não só a Vargem do Agudo, mas também essas outras 4 localidades aqui postas. Gostaria também de colocar que a gente tem mais 5 minutos para inscrição. Após isso, vai ser encerradas as inscrições para o uso da palavra aqui. E, dando continuidade, os vereadores que gostariam de se pronunciar. Vereador Tica, com a palavra. Cumprimento o presidente da CCJ, meu colega vereador Javan, também o proponente dessa audiência pública, o vereador Pato Niemeyer, os demais colegas, prefeito, secretário, o nosso representante da Corsã e as demais autoridades presentes. E também aos agudenses, todos aqui presentes no plenário. Bem, eu vou começar pelos questionamentos que recebo por parte das cobranças da fatura aqui no nosso município. Por que que esse metro foi mudado? Hoje, vocês fazem por média de consumo? Antigamente era por metros cúbicos gastados, consumidos. E também muitos questionamentos sobre uma espécie de lacre que estão usando, que antes me passaram que não era usado. O que aconteceu um caso há poucos dias, botaram um lacre num relógio de um consumidor aqui, na nossa cidade, ele foi até a sede da Corsã, não tinha nenhuma conta pendente, mandaram romper o lacre, ele estava sem água, rompeu o lacre, passou alguns dias, veio uma multa de R$ 581, ele ficou apavorado. É falado muito em dignidade pública, eu penso também na dignidade se a pessoa não ter dinheiro para pagar uma conta dessa, vai ficar sem água. Foi falado muito em recursos, quase milionários. Eu tenho medo de quem vai pagar isso. Como vai pagar? Como é que vai ser a forma que os agudenses vão conseguir suprir esses valores? De que jeito vai ser cobrado? Voltando na parte do tratamento de esgoto. A Corsã vai se responsabilizar de toda a ligação ou o consumidor vai ter que adaptar a sua conta, a sua propriedade? Vai ter que ter uma espécie de reservatório para vir um caminhão sugar, ou o esgoto vai para um local onde é que lá vem um caminhão e suga? E também o reparo. Vai ter que ser rompido calçamentos aqui na cidade. Vamos pegar um exemplo do nosso bairro Caiçara. As ruas ali estão mais estreitas, tá? Se for dessa forma, o transtorno que vai dar, quem que vai ter que fazer a manutenção? É a Corsã ou é a Secretaria de Obras? Porque isso me causa uma certa preocupação aqui dentro do nosso município. E só para encerrar, mais uma pergunta. Acho que eu já fiz a pergunta, mas vou fazer de novo. Depois que for feito o tratamento do esgoto, vai ser cobrado em cima do consumo da água ou é uma taxa separada? Seria isso e agradeço a atenção de todos. Próxima inscrição. Vereador Bode. Vereador Bode, com a palavra. Boa noite, presidente Javan da CCJ, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, população agudense que se encontra aqui no plenário e aos ouvintes que estão acompanhando. Eu também recebi aí da população algumas perguntas e uma delas, tem muita gente com medo sobre boatos de uma futura taxa de saneamento básico, que de repente virá junto com a fatura da água. Seria isso, vereador? Com certeza. Próxima inscrição. Vereadora Grace. Vereadora Graciela, com a palavra. Senhor Finamor, eu gostaria de perguntar e saber também quais as ações da Corsã para sanar essas dúvidas, esses questionamentos da população que a gente tem na cobrança das faturas da água, né? E o que a Corsã está fazendo para que a população se sinta mais confortável, mais
né, como que eu posso dizer, mais confortável na relação de sentir que realmente eles estão sendo cobrados aquilo que realmente é consumido na sua fatura. O que a Corsã está fazendo sobre isso? Como a população pode se sentir segura na cobrança da fatura? Seria isso? Próxima inscrição. Vereador Pato. Com a palavra, vereador Prato, proponente da audiência pública. Cumprimento ao presidente da CCJ, colega vereador Djavan, o Estras, prefeito municipal, Luiz Henrique Kittel, o André Finamor, que representa a Corsã, a GEA, e também o doutor Rafael, juntamente com o secretário de Obras, Edinho, todos os colegas vereadores e também a nossa população. André Finamor, a presente audiência pública, ela tem aqui um caráter da empresa ter a possibilidade de sanar a dúvida da população, sanar as dúvidas dos colegas vereadores, e também tem a possibilidade, a empresa, de apresentar, como o senhor fez anteriormente, todos os investimentos. São louváveis. Eu vou colocar a minha pergunta na seguinte direção. São louváveis os investimentos. A partir destes investimentos, em todos estes valores que o senhor relatou aqui, a nível de Corsã, no Estado e também no município de Agudo, e atendendo aqui a grande demanda, ou alguma demanda de todos os colegas vereadores aqui, referente à população, referente àquilo que traz realmente os serviços da Corsã para a nossa população. A população, ela vai sentir, de fato, quando abrir a torneira, não tiver água. Esse é o primeiro impacto, né? A cobrança de forma de duplicidade, que o senhor já relatou aqui, de que forma isso pode ter acontecido e tem um canal direto para tirar estas dúvidas. E também, em alguns casos, os valores que são um pouco superiores ao que vinha sendo cobrado. Minha pergunta, reto e direto. Dentro destes investimentos, é possível tirar uma pequena parcela para fazer a correção destas situações que trazem, talvez, aqui alguns percalços para a população, para o tomador de água, para o consumidor, que é, de fato, reto e direto quem traz os benefícios para a empresa, para a Corsã. Não é possível pegar uma pequena parcela para que se mude ou melhore os canais de atendimento e possa se sanar estas pequenas questões que trazem no dia a dia, sim, alguma dificuldade para a nossa população. Primeira pergunta. Segunda pergunta. O senhor colocou aqui que o medidor, quando é feita a leitura pelo profissional, pode acontecer, sim, algum erro de leitura. E, pós este erro, esta correção, ela acontece automaticamente no mês subsequente, ou quem fiscaliza, quem precisa tomar alguma atitude quanto a isto? Mais alguma inscrição de algum vereador? Só mais uma pergunta, senhor. Vereadora Graciela, com a palavra. Como que a população do interior faz aquelas pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso ao celular, para receber a sua conta? Porque eu recebo muitas reclamações porque recebiam através do correio, né, as contas de água. E agora, como que faz o pessoal do interior para receber a sua conta? Mais algum outro vereador? Vereador Nive, vereador Givago. Vereador Nive, com a palavra. Cumprimento Finamor, os demais integrantes da mesa, meus colegas, quem está nos assistindo. Eu escutando, eu fico pensando que nem meu colega ali vai ter todo esse investimento no nosso município.
mas esse investimento futuramente, quem vai pagar vai ser a população através de aumento de taxa, ou vai ser porque a empresa visa lucro, né? Então, esse investimento todo, de repente, quem paga vai ser a população. E que nem a gente hoje tem essa audiência pública aí, quem sabe a Corsã dá um tempo a essas pessoas que não conseguem pagar essas contas agora, de momento, e não corte a água, que nem o nosso promotor aí falou, né? Não cortar a água, porque, olha, sem água é complicado. Então, acho que teria que dar um tempo para as pessoas poderem se ajustar um pouquinho. Seria isso. Mais algum vereador? Vereador Givago. Vereador Givago, a palavra. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite a todas as autoridades aqui. E boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e em seus lares pela transmissão das rádios. Eu acredito que tenham várias dúvidas já repassadas aqui sobre duplicidade de contas, vencimentos, né? Eu até esperava poder falar depois, porque o meu questionamento é um pouquinho diferente, mas o senhor, qualquer coisa, depois eu lembro o meu questionamento. Quanto a redes de água, ao serviço de construção de novas redes. O senhor citou ali antes, e eu não entendi muito bem, a questão contratual. Porque o que me repassaram que tem essas localidades que o governo municipal... Até nós tivemos uma reunião lá na Várzea do Agudo, o senhor estava presente, e deu o entendimento que a Corsã estaria providenciando a construção dessas redes de água, com fornecimento do material pelo município e a mão de obra pelos funcionários da Corsã. Foi o entendimento que eu tive. Só que eu tive também o entendimento que aquilo seria feito de imediato, logo após, ou seja, meses após aquela reunião. E agora, boatos ou que chegaram até nós, né, falas que chegaram até nós, que a princípio, em 2026, a Corsã não irá fazer nada nesta área de construção de novas redes. Aí eu queria do senhor um esclarecimento se isto é verídico, se essa questão é contratual, de quem é a responsabilidade da questão do prazo, da inclusão das áreas e, assim, para contemplar toda essa situação, que perspectiva o senhor dá para essas pessoas que nem água têm? Porque nós temos essa situação aqui em Agudo, de pessoas que não têm nem a água na sua torneira, a água tratada. Então, seria um pouquinho fora das duplicidades de conta, vencimento, seria esse o meu questionamento. Porque nós temos uma grande parcela da população que, assim, já gostaria de ter água nas suas torneiras, essa água tratada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos vereadores que colaboraram com suas perguntas. Gostaria de conceder a palavra novamente ao nosso representante da Corsã Egea, André Finamor. Eu vou tentar responder todas as questões que foram trazidas pelos vereadores aqui, para a gente tentar esclarecer. Com relação às questões, basicamente, todas as questões se relacionam às questões das contas. Tá? Fora o vereador, que por último falou que é a questão de ampliação de rede. Tá? As questões das contas. Tá? O que se faz? Quem é responsável, o vereador segundo, desculpe seu nome? Vereador Tica Freitas. Vereador Tica Freitas. Com relação às obras, quem é o responsável das obras é a Corsã. A Corsã vai fazer a ampliação das redes de água e ampliar a rede de esgoto. A responsabilidade de todas as obras de água e de esgoto cabe à Corsã. Então, ela vai fazer. Questão de custos, tá? Isso é importante dizer, custos, valores. O nosso contrato, tá, firmado entre Corsã e município de Agudo, é um contrato regulado. Tá? O ente regulador tem um ente regulador externo, que é a AGERGS, a Agência de Regulação dos Serviços Delegados do Estado. Tá? Ali, na AGERGS, estão os valores que podem ser cobrados. Quem determina os valores não é a Corsã. Os valores por cada serviço, pelo metro cúbico da água, pelo metro cúbico do esgoto tratado, quanto custa a ligação, quanto custa o serviço, todos, as questões das multas, todos estão numa tabela, estão numa estrutura tarifária, assim chamada, o nome técnico, estrutura tarifária, onde ali consta todos os valores que são postos pela AGERGS. A Corsã apenas
observa os valores ali postos, ou seja, a Corsã não cria qualquer valor. Os valores são todos do órgão de Estado chamado AGERGS. Tá? A grande questão era a questão do esgoto. O que vai acontecer depois que a Corsã implantar rede de esgoto na cidade e as pessoas tiverem o benefício do esgoto? Como eu costumo dizer, o esgotamento sanitário, o tratamento do esgoto é um benefício para cada pessoa. É um benefício para o município, é um benefício para a população, é um benefício para o Estado, para o país, é um benefício para o mundo, porque eu estou pegando o esgoto, está sendo largado em natura, poluindo o meio ambiente em que vivemos, e estou tratando esse esgoto, devolvendo ele totalmente despoluído, dentro de tendo todos os padrões, tá, atingidos pelo órgão ambiental. Então, na verdade, o tratamento de esgoto é um benefício. Por óbvio, esse tratamento de esgoto tem um custo, tem um valor. Esse valor está posto lá nessa estrutura tarifária. Assim que a Corsã implantar a rede de esgoto e começar a operar esse sistema, e as pessoas estiverem conectadas a essa rede e tiverem a rede posta à disposição, começarem a ter o benefício do esgoto, haverá um pagamento por este segundo serviço. Hoje a Corsã só presta um serviço aqui, apenas um serviço aqui em Agudo. Qual é o serviço? Distribuição de água potável. Daqui, lá em 2028, tá, com a conclusão da obra da estação de tratamento de esgoto já e com a rede, as pessoas que tiverem o benefício do esgoto, a possibilidade, o benefício de se conectarem a essa rede, ter a rede disposta à disposição, tá, já terão que fazer o pagamento desse segundo serviço posto à disposição, que é o tratamento de esgoto. Tá? Isso vai ter um custo na conta de cada usuário. Tá? Esse custo ele é relacionado ao consumo de água. Cada um vai pagar de acordo com o seu consumo. Eu vou dar um exemplo. O que nós temos na casa de cada um dos senhores? Nós temos um relógio, chamado hidrômetro, que mede o volume de água que passa na casa de cada um dos senhores. Não existe um esgotômetro que vai medir o que cada residência gera de esgoto. Isso não existe. O que existe, sim, é uma recomendação da ABNT, Associação Brasileira de Lavagem, que diz que 80% da água vira esgoto. Ou seja, de cada 10 litros de água que passam pela torneira, 8 são esgoto. O que a Corsã trabalha, e já trabalhava desde a época de Corsã Pública, e diga-se de passagem, talvez seja o menor índice percentual do Brasil de cobrança, a Corsã trabalha com um percentual abaixo do recomendado, ou seja, ela entende que de cada 10 litros de água que passam pelo relógio, 7 viram esgoto, quando o recomendado seria 8. O que quer dizer isso? Que, na verdade, por ser uma conta, a nossa conta de cada um dos senhores é uma conta composta por um serviço básico de água, e mais o consumo de água, o esgoto incide só sobre, quando tiver esgoto tratado só sobre água, representa, sendo bem diretamente, o que vai incrementar na conta de cada um dos senhores, aqueles que tiverem esgoto coletado e tratado, em torno de 45%, 47% de incremento às pessoas que tiverem o benefício do esgoto coletado e tratado. Então, se uma pessoa paga em torno de R$100 de conta por mês, quando tiver seu esgoto coletado e tratado, começará a pagar R$145, R$150, em média, por mês. Seria essa pergunta foi o que o pessoal perguntou. No entanto, o pessoal que tem a tarifa social, a Corsã dispõe de uma tarifa social que dá 60% de desconto. Aquelas pessoas que fazem jus, que têm algum benefício de transferência de renda, tá? Estão enquadrados em qualquer programa de transferência de renda, estão enquadrados na tarifa social da Corsã, recebem 60% de desconto na água, receberão também no esgotamento sanitário o mesmo benefício. Tá? Uma outra questão que foi trazida, tá, e falando de conta, foi a questão da duplicidade, tá, de cobranças, que trouxeram, acho que foi o vereador, a senhora trouxe a questão da duplicidade das contas. O que ocorreu? A Corsã fez, agora em fevereiro, com reflexo em março e em abril, um processo chamado roteirização. Tá? O que quer dizer isso? Para tornar o processo mais eficiente, tá? Ter uma geolocalização. Algumas pessoas, alguns usuários receberam 2 faturas com vencimentos próximos, em março e em abril, mas não é duplicidade. Por quê? Porque são de competências diferentes.
Ou seja, eu recebi a minha conta de janeiro para pagar em março, e a minha de fevereiro para pagar em março também. Então, na verdade, são sempre, se olhar a conta, vai ver que são competências diferentes. Não há duplicidade de cobrança. Sim, o que ocorreu foram datas próximas. Algumas pessoas receberam datas próximas. E o pessoal entendeu que poderia ser duplicidade de cobrança. Mas se verificar na conta, vai ver que fala competência embaixo. Competência janeiro, fevereiro, ou fevereiro e março, não há qualquer duplicidade de cobrança. Por isso que a gente pede, sempre traga qualquer dúvida na conta, traga a Corsã para podermos analisar a conta, esclarecer e mostrar. É importante, tá, que a gente saiba analisar uma conta. Por que é importante analisar a conta? Quando se chega a conta, tem todas as informações que eu tenho ali. O que eu tenho nas contas de informação? A minha média de consumo. A média de consumo das pessoas se repete. A média de consumo das pessoas, o que uma pessoa consome em janeiro, fevereiro e março, possivelmente é a mesma conta que ela fez janeiro, fevereiro e março do ano passado. Ela se repete. O que ela fez em junho, julho, se repete em junho e julho do ano seguinte. Uma pessoa tem uma média de consumo similar. Então, sempre que há um incremento dessa média, que aumenta esse consumo, por exemplo, uma pessoa consumia 10 metros cúbicos mensais, 10, no mês seguinte veio 15 metros cúbicos. Opa, aumentou minha conta. O que ocorreu? A gente tem que verificar qual foi o motivo que levou para aquele incremento. E, na verdade, aquilo que eu já disse, o que pode ter ocorrido. Pessoa, se foi no verão, tá? No verão se consome 30%, 35%, isso já é um dado, se consome 30% mais de água no verão. Então, eu automaticamente de 10 para 13, 14 metros cúbicos. Se eu tive um mês que eu consumi, que eu fiz entre período de leituras, foi 40 dias, eu aumentei 30%. A conta também, o que também é possível ocorrer. Então, a gente sempre diz, tem que analisar a conta para verificar o que gerou aquele aumento da conta que está relacionado diretamente ao aumento do consumo. Tá? Então, sempre que a gente recebe uma conta, a primeira coisa que a Corsã faz é verificar o histórico de consumo da pessoa para procurar ver qual foi a razão que aumentou aquele consumo, que houve aquele consumo, incremento de consumo. Ou foi mais dias, ou foi aumento de consumo, ou pode ter sido vazamento interno. Tá? Mas isso é importante vir e poder conversar com a pessoa para analisar e verificar que ela vai saber o que ocorreu naquele mês, para a gente poder esclarecer e trazer a forma mais clara e mais justa de falar, de devolver, da devolução para aquela, para aquela conta. Com relação ao vereador que tratou da ampliação de rede, tá? Que o senhor falou, nós tivemos na Vargem do Agudo, o senhor estava presente lá. O que foi trazido? Aquela obra, a gente apresentou até o orçamento, teve uma reunião que o prefeito Kittel fez com o pessoal da Vargem do Agudo, onde foi apresentado o valor da obra. Tá? E ali se definiu, pois aquela obra, quando foi firmado o contrato, tá? Eu digo contrato-mãe, tá? Foi firmado o contrato-mãe, ele delimitava a área de prestação de serviço da Corsã e a Vargem do Agudo não está incluída. Então, eu teria que fazer um aditivo e incluir. Então, a Corsã não tem obrigação de abastecer a Vargem do Agudo. Eu tenho que fazer o quê? Assim como as outras localidades pedidas. Tem que fazer um aditivo ao contrato, colocar aquela área para dentro, tá? Que pode ser feito, tá? E depois executar a obra. Só que essa obra eu não tinha no meu orçamento essa obra. Ela não está no meu orçamento essa obra, porque não estava prevista. Então, o que foi? A gente fez a proposição de fazer uma parceria. Corsã, município e usuários. Tá? E se propôs ali, dos usuários, acho que ali eram mais de 100 casas, o valor de tubulação, acho que era em torno de praticamente 200 mil reais, tá? Onde cada parte pagaria pagaria cada parte, a Corsã faria a mão de obra, o município entraria com escavação, algumas questões, e a população com material. Tá? Seria mais ou menos, fez uma projeção para que todo mundo fosse contemplado. Tá? Mas isso terminou não avançando. Tá? Até o pessoal não avançou, não entendeu, tá, disso aí, mas a Corsã, e ela não colocou entre as prioridades desse ano. A gente pode sentar, conversar, rever, mas a forma de fazer é através de parceria, aquela obra. Não compete a Corsã fazer, porque não é obrigação posta em contrato, aquilo ali. Não sei se deixei claro. A perspectiva, então, Finamor, seria o município firmar uma parceria para essas redes, essas ampliações. O Porto Agudo, eu me lembro aquele dia, estava contemplada a Várzea do Agudo e Porto Agudo e linha Teutônia Sul, se não me engano. Tá. Na verdade, assim, foi analisado caso a caso. Todas elas, cada caso tem um caso diferente, mas, na verdade, teria uma terceira parte, que seria a população também entrar, tá,
as três partes centrais, a população, Corsã e moradores, Corsã e municípios, os três fazerem e delimitarem para fazer as obrigações de cada um. Mas não estava previsto, volto a dizer, tá, no orçamento da Corsã desse ano. Não está previsto no orçamento da Corsã desse ano. A verificação disso. Dando sequência à audiência pública, a gente agora vai passar para a parte dos inscritos que se inscreveram junto à nossa equipe de suporte da Câmara de Vereadores. Eu gostaria de chamar o seu Danilo Mate para usar a nossa tribuna e propor suas dúvidas para a resposta do nosso representante da Corsã. Então, boa noite para todo mundo. Eu só não vou chegar aí para tocar uma para vocês aqui. Senão ia dar uma dançarola. Tá bem. Como é que tá? Beleza? Como é que tá a senhora? Tudo bem? Belezinha? A gente tem que brincar porque a morte é certa. Pois não, eu queria... o microfone. Pode passar. Cuidado. Conversar um pouquinho aí com os meninos. Boa noite, gurizada. Vocês estão todos sentados, eu já estou de pé. E o bode fica assim, tentando a biruta aí. Pois é, eu vou lhe fazer um pouquinho a pergunta para o nosso representante da nossa Corsã aqui. Porque essa temporada passada aqui, a gurizada, talvez o cara não entendia muito bem tirar as contas das águas. Eu sei que na minha casa parou a conta do vizinho, terceiro vizinho. Ele não, acho que não entendia muito bem. E na brincadeira, eu peguei a conta e fui pagar a conta. Lá no mercadinho lá, a conta do vizinho. Aí eu tive que vir no Corsã, pegar a conta justa, né? Então deu uma trifuca pareio na nossa vila lá. Então nós queremos, assim, ó, pedido, botar uma pessoa mais competente para fazer as coisas, né? Porque é bonito ser a coisa certa. E o que eu queria pedir para o senhor, tirar a conta cada fim de mês, porque a vez passada, essa Corsã passada que nós tínhamos, os nossos representantes aqui, ó, nunca sequer deu um probleminha. Tiraram a conta na porta da casa, a gente ia lá e pagava. Não dava dor de cabeça para ninguém. Agora começou essa Corsã nova, assim, como aquele baile de funk lá, os caras dançando de fuzil, assim, tudo esculhambado. Meu Deus do céu. Aí não tem. Peço ordem plenária. Por isso, Vossa Excelência, eu estou fazendo esse pedido representando a nossa Vila Caiçara ali, né? Quando começou a vila, fui o primeiro morador lá. Então, eu estou passando essa exigência aqui para mim. Quero que todo mundo tenha paz, tenha sua água, tenha tudo no normal, para não dar dor de cabeça para ninguém. Porque é muito bonito a gente estar de bem com tudo e que nem a vez passada aí, ó, todo mundo na porta da Corsã ali, ó, só aquela pobre guria ali, tem que atender toda aquela macaiada ali, ó. Ela muitas vezes nem sabia o que fazer. Paulo do bicho ali, até me deu pena da guria. Não tem culpa de nada, mas o povo estava exigindo seus direitos. Então, por isso, nós estamos aqui pelos nossos direitos. Então, os nossos vereadores aqui, qualquer coisa, chegaram aqui, me corta o cabelo e eu te conto a passagem aí. É isso aí. E nós, parabéns para todos. E vamos ver se não tem mais essas contas atrapalhadas. Uma é 50, outra é 100, outra é 200, até 600 eu vi de conta ali, meu Deus do céu. Atacou todo mundo. Aí não adianta. E tem mais uma. Tem gente, pobres velhinhos, pobres coitados, ganham seu miserável troquinho, não chega para pagar, mas vem uma taxa de água, vem 2, 3. Como é que pode? Isso não tem como, né? Não tem lógica. Então nós queremos, sim, arrumar direitinho, porque senão não temos paz. Sem água ninguém bebe. E outra, os de esgoto, eu estou informado lá de Cachoeira, não sei se é a mesma firma daqui, que é Cachoeira do Sul, porque lá foi legítimas esculhambação, abriu valeta, largaram o cano lá, diz que muita gente nem saiu de a pé.
Diz que Deus dará tudo assim, e te vira para encanar essas coisas aí, e ficava tudo assim. Aqui na nossa vila lá, tem rua estreita que nem isso aqui, ó. Vão querer abrir para botar uma encanação nova, está tudo funcionando bem. Nunca deu um problema. Agora vão querer botar a canaiada de novo ali, rasgar a rua para dar prejuízo para a prefeitura? Vão ter que botar tudo pedra nova depois? De onde é que vai sair o dinheiro? Não tem como, não tem como. E aí, o que é que eu pensei? Lá onde é que vai essa tubulação, onde vai do esgoto, faz uma caixa de gordura lá, ali suga o esgoto para tratar. Não precisa rasgar a rua, não precisa fazer nada. Está tudo funcionando normal. Nunca deu problema. Mas será que agora que vai ter um problema só para abrir para fazer isso aí? Não tem como. Eu não aceito, nem minha rua lá. Eu sou pai nosso, não tem. Não me bota a máquina lá, o rabo da tu pega. Tá. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, senhor Danilo. Finamor com a palavra. Deixa eu até... Seu Danilo, tudo bom, Danilo? Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer uma questão importante. Quando a gente fala da questão do esgoto, tá? E vou falar da questão do esgoto, depois falar da questão da conta, tá? Mas é muito importante trazer esse fato. O que nós temos no Estado e o que nós temos aqui em Agudo? Tá? Em Agudo não existe esgoto a céu aberto. Não existe esgoto a céu aberto em Agudo. Tá? Ou seja, todo o esgoto da cidade está sendo coletado. Só que nada é tratado. E é esse talvez seja o cenário mais difícil. Que nós temos uma cidade onde está todo o esgoto, não existe esgoto a céu aberto, as pessoas pensam que está tendo seu esgoto tratado, que está sendo saneada a questão, mas não está poluindo o meio ambiente, porque não tem tratamento algum de esgoto. Seria diferente se eu tivesse que ir no Nordeste, onde o esgoto das pessoas está na frente da casa das pessoas. Então a gente vai lá, coloca a rede e todo mundo acha que a obra foi muito... E todo mundo quer a obra. Aqui em cidade do Rio Grande do Sul, qual é o cenário do Rio Grande do Sul? Eu tenho 23, 25% de esgoto coletado e tratado, tá? E o restante, 90%, 100% de esgoto canalizado. Mas nada de tratamento, que é o que ocorre em Agudo. Em Agudo e em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho baixa cobertura de esgoto coletado e tratado, mas todo ele está sendo coletado. Então, essa dificuldade, todos pensam, eu já tenho esgoto coletado, para que ter esgoto se eu já tenho meu esgoto? Não, tu não tem o esgoto. Tu tem a coleta do esgoto que está coletando dentro da tua casa e afastando, mas ela está poluindo o meio ambiente em que vivemos. Então, esse é o caso mais complicado, porque nós vamos ter que abrir as ruas, fazer a conexão das casas a essa nova rede coletora, para quê? Para ter o tratamento de esgoto. Então, isso é a questão mais complicada do pessoal ver, porque para nós todos hoje, o que a gente faz? A gente puxa a descarga, nosso esgoto vai embora. Vai embora. Abrindo a torneira, o esgoto vai embora, tá? E o problema não é nosso, mas ele está poluindo o meio ambiente, está poluindo o recurso hídrico. Está acontecendo isso em todo o Rio Grande do Sul. Tá? Por quê? Porque o esgoto está sendo coletado, mas não tratado. Qual é o grande desafio da Corsã e EGEA? É implantar redes coletoras nas ruas para que as casas se conectem a essa rede para termos, aí sim, o esgoto tratado. Tá? E é isso que o pessoal pensa, não, o meu problema está resolvido. Não está resolvido. Está resolvido em parte. Está resolvendo o quê? A coleta de esgoto está resolvida, mas não o tratamento de esgoto. E nós temos que fazer um sistema aqui, não só que no estado inteiro, o mais eficiente que existe, que é o separador absoluto, onde terá uma rede coletora exclusivamente para esgoto. Então, aquilo que o seu Danilo comenta que tem já o seu esgoto está resolvido, não, ele não está, ele está sendo coletado, mas não tratado. Tá? Ou seja, nós estamos, tem um prefeito do município, não vou dizer qual é, ele disse, nós estamos em cima do cocô, porque está todo o cocô indo para baixo. Todo ele está no subsolo, ou está porque não tem tratamento de esgoto. Uma cidade que tem 0% de esgoto, o seu esgoto está todo no subsolo ou no nosso rio. Qual é a proposição? É esse o grande desafio, é fazer a conexão, tá? E fazer o aculturamento das pessoas que tem que ter o tratamento de esgoto. Tá? E isso vai ter um custo. Tá? Esse é o grande desafio. Porque para nós todos, o nosso problema está resolvido do esgoto, mas não está. Porque eu puxo a descarga, o esgoto vai embora e o problema não é meu. Na verdade, o problema é nosso, é de todo mundo. Nós queremos vivemos em sociedade e queremos o quê? Um meio ambiente equilibrado. Mas para isso temos que se tratar de esgoto.
Temos que ter uma estação de tratamento de esgoto, redes coletoras levando todo o esgoto das casas, das residências, até essa estação, para aí sim, só depois disso, devolver ao meio ambiente. Tá? Então, esse é o maior desafio do esgotamento sanitário, é esse aculturamento das pessoas. O meu esgoto não está tratado, ele está coletado, mas não tratado. Tá? Com relação à questão, nós vamos, eu estava vendo aqui já, e na linha que o doutor Rafael pediu, o prefeito pediu também, comentou, a questão nós podemos fazer, e o que ocorreu em fevereiro, com reflexo em janeiro, em março e abril, questão das contas, e houve essa questão de algumas pessoas receberam duas contas de competências diferentes para se pagar, e tem uma grande dúvida, nós vamos fazer, o prefeito comentou que tinha, o dia que tinha pessoas na fila, nós vamos fazer um mutirão de atendimento aqui, que foi o que o doutor pediu, aqui para Agudo. Vamos marcar 1, 2, 3 dias para fazer, divulgar os dias, o vereador divulga, a prefeitura divulga, para fazer um mutirão de atendimento para quê? Para que as pessoas tragam as contas da Corsã, para que seja sanado. Porque nós temos certeza, tá, que esse próximo mês agora vai se regularizar a questão toda. E as nossas tomadas e poder explicar conta a conta o que se tem. Então, vamos marcar depois, saímos daqui, ficamos com o compromisso de marcar com os senhores, tá? 1, 2, 3 dias para fazer um mutirão de atendimento aqui em Agudo, para quê? Para poder atender melhor e sanar essas questões todas que tem relacionadas à conta, que é o grande debate hoje aqui, são as questões das contas, que é o que o vereador Pato pediu também. Dando sequência à audiência pública, eu chamo o senhor Nilvio Hernani para fazer o uso na tribuna de suas perguntas aqui. Boa noite aí a todos. A minha pergunta aí é justamente sobre a conta, que acho que acho que da população, a maioria, na verdade, tipo, que, né, vocês estão falando dos investimentos, que é ótimo, mas eu acho que a maioria dessas pessoas que estão aqui, elas estão reclamando do valor que foi cobrado errado. Que nem você está falando que diz que não houve cobrança de duplicidade. A minha conta, por exemplo, eu pago um valor baixo, tá? Eu moro no interior, eu moro sozinho, pago um valor baixo. Mas, por exemplo, a minha conta, ela debitava todo dia 2 de cada mês, tá? Então, por exemplo, eu paguei 2 de janeiro, 2 de fevereiro, aí março, 2 de março, a minha ainda débito em conta, eu vi que não estava o débito na conta. Aí eu olhei depois no lançamento, estava para dia 15. Falei, então tá, beleza, mudou para o dia 15. Estava o mesmo valor que sempre eu paguei, 66,98, por aí é o meu básico. Aí, próximo do dia do vencimento, porque normalmente quando o cara vai lá ler, eu acho que ele lança no sistema, tipo, 2 horas, 1 hora depois, já te aparece no celular, porque eu recebo pelo celular, já apareceu um outro valor de 75. Eu pensei, ué, uma dessa, eles fizeram uma leitura, como mudou o valor, o que eu imaginei na hora? Estava 66,98, como eles fizeram, tipo, 15 dias a mais, iria ir para, tipo, 70 e poucos, era a diferença que daria de consumo. Só que não, acabou debitando as duas coisas no mesmo dia. Dia 16 de março cobrou as duas. E agora, tipo, dia 15 de abril, cobrou a outra. Quer dizer, então, na verdade, nós temos 4 meses de conta, de 4 meses, o ano tem 4 meses, e eu já paguei 5 contas. E a minha dúvida é o seguinte, aí eu liguei no 0800, porque aqui realmente não tem condições de você ir conversar com a pessoa ali, que é cheio de gente, não tem como tu falar. Eu liguei no 0800, daí o que a guria falou? Ah, não, isso aí é que toda vez quando acontece, quando a Corsã muda, aí pode acontecer uma diferença e aí muda a taxa. Só que daí a minha dúvida é o seguinte, se toda vez que a Corsã quiser mudar a data de leitura, eu vou ter que pagar toda vez. Porque o problema é o seguinte, eu entendo muito bem, se a minha conta vencer dia 2 e vai cobrar dia 15, lógico que eu vou ter que pagar, digamos, vai ter, vamos dizer, 1/3 do valor, eu teria que pagar mais. Agora, nesse caso aí, não é 1/3, o problema é o R$41, que é a taxa básica. Essa daí que é o problema. Aí, se cada vez vocês emitirem 2 contas, imagine assim, ó, eu não sei quantos milhões de clientes tem no estado, mas se tem 3 milhões de clientes, se cobrarem de 1/3, dá 41 milhões sem fazer nada. Porque o custo eu entendo. Se eu gastei água, eu tenho que pagar. Não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O serviço tudo é legal. Só que eu acho que essa parte está errada. E essa cobrança, a minha foi 2 vezes. Não tem como explicar. Se nós estamos no mês de abril e eu já paguei 5 vezes, então a minha foi cobrada de duplicidade. Só que eu liguei lá e a guria disse assim ainda para mim, a tua teve um erro, não, como é que ela disse assim, o teu realmente você vai ter um crédito de 2 ou 3 metros cúbicos de água que realmente foi cobrado a mais. Mas a minha dúvida, a minha questão não é nessa. A minha questão é o 4103.
Porque o 4103, para mim, tem mais impacto do que o custo que eu tenho de água. Então, era essa aí só a minha dúvida. Seu Nilvo, tá? Obrigado pela pergunta, oportunidade de conversar sobre isso. O que nós temos, tá? O que é o 4103 que o seu Nilvo comentou? É o serviço básico, tá? Ou seja, durante o ano, a pessoa vai pagar 12 serviços básicos. Se paga um por mês. Tá? Então, cada mês vai se ter um serviço básico mais o consumo. O que é a conta de água? Ela tem um serviço básico que é fixo, que hoje está em 4103, mais o consumo de cada pessoa. Tá? O consumo, cada 1.000 litros de água, custa R$ 8,65. Então, vai somando. Eu consumi 1.000 litros de água, 41,03, mais 8,65, e assim vai indo. Consumir 2.000 litros de água, é 41,03 mais R$17, vai fazer até pelo consumo. Quando a gente, por isso é importante trazer a conta e analisar o caso a caso. Tá? No caso do seu Nilvo, ele traz a conta para poder analisar para verificar. Mas a Corsã, ela não cobra mais do que um serviço básico em cada conta, ela cobra um serviço básico. Na verdade, o senhor falou que o senhor está no 4º mês e já pagou 5 parcelas. Tá? Possivelmente o senhor está pagando dezembro, janeiro, fevereiro, porque dezembro o senhor paga em janeiro. Fevereiro o senhor paga janeiro, vai sempre pagando, mas vamos olhar uma a uma. Sim. Não, por isso que eu pedi. Vamos olhar conta a conta para verificar o que ocorreu. Então, o senhor traga a conta, vamos pegar. O senhor pode até. Tem o nosso colega ali, o Juliano, que está ao final. O senhor pode passar ali e verificar com ele pelo seu CPF, ele verifica o que ocorreu. Agora, todo mundo que estiver problema com conta, por isso já trouxe ele ali. Ele está com o sistema logado, ele pode olhar conta a conta e já dar a resposta agora. Todo mundo que tiver. Não, tá, na verdade, não é para gerar isso, a gente não vai mudar a data, é questão de mudar a data. O senhor tinha uma data de vencimento, a data pode voltar a ser a mesma, só o senhor escolher a data que o senhor quer, que a gente coloca ali. Tranquilo, tá? O processo foi feito, mas ele não gerou 2 cobranças. Mas vamos verificar o seu caso específico ali depois. Tá? Obrigado. Isso. Para dar continuidade à audiência pública, todo mundo que tiver com esse problema de questão de conta, que é uma questão individual mesmo, como o Finamor colocou, veio um funcionário aqui para fazer essa questão e ver esse mapeamento e tentar resolver esse problema. Eu peço que todo mundo vá em ordem ali, se dirige, quando sair um, vai o outro. Até se alguém aqui da nossa administração da Câmara conseguir fazer um conciliamento ali, eu agradeço também. Dando sequência à audiência pública, convido o senhor Milton Seifert para utilizar a tribuna aqui. Bom, boa noite a todos. A princípio, eu quero parabenizar a Corsã pelo serviço, porque eu trabalhei mais de 30 anos, continuo trabalhando com o sistema de saneamento, e sabe para quem trabalha nisso, sabe a dificuldade que se tem de largar água potável na torneira do consumidor. Para cumprir aquela portaria 888, não é com conversa, tá? Não é qualquer sistema que vai lá, bota água na torneira e deixa potável. Para quem não me conhece, eu sou o Milton, eu era professor de Química e trabalho atualmente nesse sistema de saneamento. Então, é promotoria de um lado, Anvisa do outro e, no caso, a população do outro. Tu está no fogo cruzado sempre. E sempre com notificações judiciais e por aí vai. Tá? E a Corsã, eu tive um problema com a conta duplicada. Tá? O que eu fiz? Eu entrei no sistema, verifiquei o que estava acontecendo. Essa conta que nós pagamos, que foi a 5ª desse ano, no caso dos 4 meses, ela teve o quê? Eu detectei que a minha conta foi lida dia 10 de janeiro, dia 10 de fevereiro, foi cobrada em março. A do dia 10 de fevereiro até o dia 10 de março foi cobrada em março. Aquela que foi cobrada a mais, que foi de janeiro a fevereiro, foi cobrada em março, ela vinha de vários anos atrás, do tempo ainda que a Corsã não tinha o sistema automático de gerar a conta na hora. Tá?
Então, esse é o problema. Nós não estamos pagando 2 contas no mês. E sim, nós estamos pagando aquela que vinha lá de trás. Tá? A outra situação é a seguinte. Peço ordem ao plenário. Tá? Outra situação é a seguinte. Se vocês pegarem, por exemplo, os erros de leitura que teve, que eu acho que isso aí a Corsan tem que corrigir, só que eu quero colocar uma dúvida. Esse tipo de situação beneficia quem? Por que se chegou a esse ponto? Para vocês terem ideia, nós temos 3 empresas grandes de saneamento aqui, que não são aqui do Estado, que é a EGEA, que é da Corsan, tá? É um grupo de Singapura, né? Com qual é a outra? O Itaú. E depois nós temos a São Gabriel Saneamentos, e essa EGEA, ela está presente em 15 estados do Brasil, tá? Ela atende uma população bastante grande. Então, se teve algum problema ali dentro, nós temos que ver para quem beneficia isso que se criou aqui em Agudo. Se está funcionando nos outros municípios, o que está acontecendo? Existe um corporativismo que, de repente, prefere com que essa privatização não aconteça? Ou o que está acontecendo? Era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado. Finamor com a palavra. Só para complementar o que o professor Milton comentou ali, tá? E é importante a colocação dele, eu agradeço também. Quando se fala para tratamento de água, na verdade, é uma complexidade muito grande mesmo, nem o Milton falou para tratar água. Na verdade, a Corsan, ela faz, a Corsan EGEA aqui, na água de Agudo, em torno de 10 mil análises mês da água. A água distribuída, são 10 mil análises de água mês que eu faço, diversos parâmetros, para poder garantir a qualidade e a potabilidade da água que eu distribuo. Então, é bastante complexo pegar água bruta e transformar em água potável. Essa água chega na torneira, tem todos os padrões de potabilidade. Tá? São feitas mais de 10 mil análises por mês em cada cidade, que é tratado por estação de tratamento de água. Isso é bastante complexo e tem um grande trabalho por trás disso. Então, não é tão simples, não é apenas captar água do rio, pegar e sair distribuindo. A gente faz análise e garante a potabilidade de toda a água distribuída aqui para vocês. Muito obrigado. Próximo contribuinte a utilizar a nossa tribuna para questionamento, a Mauri Thiago dos Santos. Pode passar aqui. Está com a palavra, mano. Boa noite a todos, boa noite ao público. Na realidade, não é questionar sobre contas, mas sim, como foi falado aqui, sobre na questão da várzea do Agudo, né? Que a gente se encontra há muito tempo já sem a água. Como o senhor tem falado, é uma parceria, né? Onde que foi falado lá nessa reunião, também estive lá. A grande questão é assim, como que eu vi de várias pessoas lá, né? A situação da água que se encontra muitas das vezes lá. Eu mesmo fui fazer uma limpeza numa caixa de água. Eu gostaria que algum que estão aqui fosse lá e olhasse a situação daquela água que estivesse lá. Então, assim, eu queria fazer um pedido encarecidamente. Não é só eu, mas é em torno da população de lá, porque parece que simplesmente o povo acho que está sendo esquecido, de certa forma, pelo que eu entendi. Então, eu gostaria que, assim, os vereadores também, já aproveitar essa oportunidade, que olhasse com carinho para aquela população lá, e se pudesse fazer alguma coisa que viesse água lá para essa população. Só essa questão. Muito obrigado. Obrigado ao Mauri pelas colocações. Finamor, com a palavra. A questão da várzea do Agudo, a gente comentou aqui, reforço, que foi dito anteriormente, é uma área, tá, assim como diversas outras áreas rurais que tem no estado do Rio Grande do Sul e em Agudo, a Corsan não presta serviço em áreas rurais, tá, então por isso não veio na questão do contrato. Tá, pode-se fazer a encampação, se aditar, essa área pode, tá? Os investimentos lá já foi posto, são praticamente em torno de R$1 milhão para se fazer. Tem que fazer estação de bombeamento, tem que fazer um booster, um bombeamento, elevatória, tem que botar rede,
tem que fazer diversos investimentos, e, na verdade, a proposição foi fazer uma parceria para aquilo lá. Tá? Então, essa foi feita a proposição. Então, hoje a Corsã não abastece. Então, essa água que o senhor fala, seu Tiago, não é a Corsã que distribui, mas o senhor quer que a água da Corsã chegue lá. Tá? Isso vamos trabalhar nisso, vamos verificar isso. Bom, encerrou a lista de inscrições, a gente não teve nenhuma pergunta via WhatsApp da Câmara Municipal. Gostaria de passar a palavra para algum vereador, se tem alguma colocação pós a explicação e elucidação que o Finamor trouxe até nós. Presidente, eu queria, aproveitando o gancho da sua última fala, Finamor, sobre o abastecimento da Várzea do Agudo, ali, pelo que os moradores me relatam, a água que chega lá, aqui no início da várzea, o vereador Djavan pode confirmar, é da Corsã. Inclusive, tivemos a falta de abastecimento e coisa. Então, eu acredito que o morador ele tenha reportado a qualidade que acabou chegando lá, que está chegando. Aí eu não sei como que se enquadraria isso, se seria a questão do encanamento, alguma manutenção em algum equipamento, alguma coisa assim. Foi o que eu entendi. E eu recebi também lá, me reportaram também a escassez. Né? Lá em regiões que são atendidas pela Corsã, mas temos escassez. Talvez falta de pressão de bomba, alguma coisa assim. Eu já ouvi uma vez o seu depoimento numa entrevista, o senhor falando sobre equipamentos que dão mais força durante a rede, né? Seria isso? Só para... eu não entendi se lá o seu Tiago falou, a água é da Corsã ou não? Não é da Corsã. Não é da Corsã. Ele quer que a água da Corsã chegue lá. Lá não é água da Corsã. Ele mora próximo. Isso, ele mora próximo, porque assim, quando a gente fala Várzea do Agudo, a Corsã nós temos, indo para a Várzea do Agudo, a nossa rede para bem na frente de uma casa bonita que fica à esquerda. Tá? Quando eu estava na audiência, aquela que o prefeito Kittel esteve lá, eu até comentei, tem uma casa bonita, que é a nossa última casa abastecida, que é bem antes daquele salão que tem lá. Tá? E aí até o senhor estava dizendo, não, essa é a minha casa. Eu disse, não, a sua casa é uma casa muito bonita que fica ali, a nossa rede vai até ali. Tá? Dali para frente não se tem. E para estender toda essa rede, serão mais de 2, tá? São vários quilômetros, tá? É por isso que eu falei, são quase R$1 milhão. E pelo que eu entendi do seu Tiago, ele quer a água da Corsã. Sabe que ele falou água suja, sem padrão? Não é água da Corsã. Algum outro vereador escrever? Vereador Tiga Freitas, com a palavra. Obrigado, presidente Djavan. Só para encerrar, 2 perguntas e um pedido, seu André Finamor. Primeiro, um boato muito forte que está circulando na cidade, quem tem poços artesianos em suas residências. A Corsã realmente vai lacrar esses poços, proibir os moradores de usar? Outro questionamento, quem não quiser aderir esse sistema de tratamento de esgoto vai ser obrigado a fazer uso? Porque eu penso o seguinte, tem gente, casas antigas na nossa cidade, que a fossa, o poço negro, ou como o senhor quiser chamar, é na garagem ou dentro da casa. Quem é que vai lá quebrar a calçada ou a garagem para fazer a conexão? Não sei de que forma vai ser feito. E um pedido, isso é um pedido, não é uma pergunta. Aqui na nossa cidade, há muitas pessoas de mais idade, tá? O que acontece? Um tempo atrás, o senhor falou, inclusive, que agora, todas as tardes, tem gente atendendo na sede da Corsã aqui. Um tempo atrás, a minha fatura não chegou até a minha residência. Não chegou. Não sei se extraviou, o que houve. Eu fui até a Corsã, estava fechado, mas tinha um rapaz ali na garagem, ele falou, me conhecia, Tica, pega e abre o aplicativo e paga por ali. Eu abri o aplicativo, estava lá minha conta. Paguei ela, tudo certo. Mas eu penso que nem aquele senhor ali de 65 anos de idade, que vem com a conta na mão, por coincidência é meu tio. Será que ele vai conseguir abrir um aplicativo e fazer isso? Eu penso que aqui no nosso município, isso é um pedido meu, tem que ter a transparência e esse atendimento humanizado. Isso é um pedido que eu faço. E só para encerrar, eu sei que tratamento de água, saneamento básico, é difícil trabalhar com isso. Só que assim, ninguém está se negando a pagar a conta. A gente só quer mais qualidade. É isso aí no meu espaço. Finamor, com a palavra. Vou começar falando aqui dos postos artesianos. Tá? Saiu essa onda no Estado que a Corsã fecha posto, está fechando a Corsã, não tem poder algum sobre posto nenhum. A Corsã é uma usuária dos recursos hídricos, assim como qualquer outra. A Corsã, toda vez que ela for perfurar um poço artesiano, ela tem que pedir autorização para o ente competente, que é o DRH, Departamento de Recursos Hídricos do Estado. Ele fornece uma outorga, a Corsã vai lá,
vai lá e perfura o poço e começa a utilizar essa água do poço. A Corsã não fecha qualquer poço, porque ela não tem poder de polícia para fechar os poços. Quem determina o fechamento, o lacramento de poços, ou é o DRH, ou é o Judiciário, mas não a Corsã. Tá? O que se confunde, tá? Isso ocorreu. O seguinte, o Estado, e aí é aquela questão que a gente coloca na questão do direito coletivo sobre o direito individual, tá? O Estado, às vezes, por não ter condições de fazer o lacramento de um poço que está irregular, ele emite, porque quem usa água de poço artesiano e não tem outorga do seu poço, está utilizando irregularmente esse recurso hídrico. Então, o Estado pode pedir, tá, e fez um convênio, pode pedir que a Corsã faça o lacramento do poço em nome do Estado, mas não é a Corsã. Quem está lacrando é o Estado. Vocês conseguiram entender isso? A Corsã não tem poder de polícia nenhum para lacrar nada. Eu sou uma usuária de poço artesiano de água subterrânea, não poço de água subterrânea, assim como qualquer um pode ser, desde que tenha outorga. Então, quem determina se pode usar ou não pode usar, não é a Corsã, é o Estado do Rio Grande do Sul. Ele que tem a competência sobre as águas subterrâneas. Assim como a Corsã tem que ter outorga para captar água do rio Jacuí, de todos os rios, ela tem que captar. As pessoas, para poder utilizar o recurso hídrico, que é um recurso público, tá, tem que ter autorização do ente competente. No Estado, é o Estado do Rio Grande do Sul, que fornece essa autorização. Então, a Corsã não lacra poço. O que ela pode fazer é o Estado solicitar o apoio da Corsã para fazer um lacramento. Mas não é a Corsã que lacra. Quem está lacrando é o Estado do Rio Grande do Sul. Ponto. Primeira questão. Questão de adesão do esgoto. O senhor disse que a questão é obrigatória ou não é obrigatória a conexão. Na verdade, a legislação é para todos. Tá? E o direito coletivo prevalece sobre o direito individual. Posta a rede pública de esgoto, todos têm que se conectar àquela rede. Todos os que forem tecnicamente viáveis. Tecnicamente viáveis têm que se conectar àquela rede. Por quê? Eu não posso colocar o meu direito individual sobre o direito da coletividade. Porque se eu falar, tem gente que tem fossa séptica. A fossa séptica, se não bem operada, e se não dá má da manutenção, ela não funciona. Então, na verdade, não teremos tratamento de esgoto. Então, será uma residência que não terá tratamento de esgoto. Por isso que a Corsã implanta a rede coletora, uma rede pública, é posta na rua, para as pessoas poderem se conectar a essa rede e ter tratamento de esgoto. Então, assim, depois de posta a rede na rua, todas as casas que forem tecnicamente possíveis terão que ser, tá, conectadas a essa rede. Tá? Não existe eu não quero me conectar, não existe eu não quero. Tá? A legislação obriga, não é uma legislação feita por vocês, nem pelo Estado, é uma legislação federal. A legislação nacional, federal, que determina que todas as pessoas devem se conectar às redes públicas, tanto de água quanto de esgoto. Inclusive, a legislação diz que onde há rede pública de abastecimento de água, o abastecimento para consumo humano tem que ser pela rede pública, assim como o tratamento de esgoto tem que ser pela rede pública. Aí, a última questão, você falou do atendimento mais humanizado. A Corsã disponibiliza vários canais de atendimento. Um deles, o senhor falou, é o canal digital, que é o celular. Vai lá, pega pelo app, pelo site, pega e vê sua conta. As pessoas que não querem tirar o canal digital, elas podem ir na loja física. Ali tem totem para retirar e tem as pessoas para fornecer a conta, por exemplo. Podem fazer. Que é o que o nosso colega está fazendo ali agora. Todo mundo que tiver atendimento pode procurar ali que será feito, como na loja física aqui de Agosto também pode ser feito, a qualquer dia. Algum outro vereador gostaria de fazer alguma indagação? Vereador Bode. Vereador Bode, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, eu também recebi algumas perguntas aí, e o senhor, como falando em fossa, né? Ele mandou fazer a pergunta seguinte: quem comprou e é cobrado um novo tipo de fossa multi-biodigestor? Outra pergunta: como pode ter conta atrasada se todo mês é entregue a conta nas residências? E aqui, esse é um morador do Rincão do Espraiado, fazendo uma pergunta. Se tem um plano B, quando tem enchente no rio, para pegar água no arroio, pelo menos para abastecer os comércios e depois a população. Seria isso aí, senhor presidente. Finamor, com a palavra.
A sua pergunta foi a questão das fossas, né? Da fossa. Tá, da fossa, tá, na verdade, que você falou em biodigestor, a questão da fossa. A Corsã ela implanta essa fossa, uma fossa de sistema individual, tá? A Corsã vai implantar um sistema coletivo, tá? Ou seja, para que todo mundo tenha o seu tratamento de esgoto, não é individualizado, não vai ser tratamento individual casa por casa, cada um vai cuidar a sua. É a Corsã, concessionária pública, serviço de água e de esgoto, que vai disponibilizar a rede coletora de esgoto para que as pessoas se conectem a essa rede e possam ter seu esgoto coletado e tratado. Isso, sim, garantirá o efetivo tratamento de esgoto e o benefício à saúde pública e ao meio ambiente. Por isso que se faz uma rede coletora pública, onde as pessoas se conectarão a essa rede para ter o benefício do tratamento de esgoto, que vai refletir no quê? Na saúde pública, imensamente melhorada, e no meio ambiente muito mais equilibrado. Com relação a contas atrasadas, tá, é importante trazer o caso concreto para verificar. Mas o que é uma conta atrasada? Se a pessoa não paga a conta ficou atrasada. Entendeu? Se a pessoa todo mês pagar a conta, não vai ter conta atrasada nunca. Porque na realidade, uma conta por mês que ela vai receber, ela vai pagar todo mês, não vai ter. A conta atrasada se a pessoa, por algum motivo, esqueceu de pagar a conta. Por algum motivo, esqueceu de pagar a conta. Eu respondi para fazer até a Corsã. Tá. E a última Peço ordem no plenário. E a última das enchentes. Tá. Assim, a questão que a gente fez, a questão da enchente que teve no estado do Rio Grande do Sul, atingiu as enchentes. O que a Corsã fez? Após a enchente, a gente fez, desde que a GE assumiu, melhorias significativas na captação de água, aquilo que eu comentei no início. A gente trocou nossas bombas de captação, elas funcionam tanto em seco quanto em molhado. Ou embaixo d'água, fora d'água, de qualquer jeito, para quê? Para termos a plenitude do tratamento, para podermos, mesmo com enchente, os motores não pararem de poder trabalhar. Agradeço a participação dos vereadores. Passo agora para a mesa, se tiver mais alguma colocação. Doutor Rafael, nosso defensor público da comarca de Agudo, está com a palavra. Obrigado, vereador Djavan. Finamor, pegando as intervenções da população, o que disse o senhor Nilvo, eu não conhecia o senhor Nilvo, eu conheço ele como Kiko. Então, eu achei interessante essa colocação dessa tarifa básica, e o senhor referiu que não era para vir a cobrança dessa tarifa básica nessa conta extra aí que as famílias receberam. Então, eu gostaria de esclarecer, que o senhor nos esclarecesse, melhor dizendo, se realmente a Corsã cobrou essa duplicidade, porque aí sim nós temos uma duplicidade. O senhor diz que não há duplicidade de contas, mas há uma leitura de dias diferenciado. Mas se houve a cobrança dessa tarifa 2 vezes, aí ocorre a duplicidade. Então, eu lhe pergunto, isso foi feito em todas as contas ou pode ter ocorrido algum erro pontual? Se isso pode ser corrigido nos atendimentos ali, nesse multirão? Se daqui a pouco a Corsã está disposta em fazer algum termo de ajustamento, de devolver esses valores para a população, porque aí são dados importantes que se está cobrando uma 13ª tarifa ilegal. Doutor Rafael, como eu referi no início aqui, não se tem cobrança nenhuma, não se cobrou 2 vezes tarifa básica, não se cobrou nenhuma, não há duplicidade. Não se teve uma cobrança 2 vezes, vem uma conta, tá, com as contas, o que eu referi? Foram encaminhadas 2 contas para algumas pessoas, não para todas, para algumas pessoas receberam 2 contas, com datas próximas ao pagamento, mas de competências diferentes. Cada tarifa básica se refere a um mês de competência. Por exemplo, janeiro eu paguei em março, fevereiro eu paguei em março. Foi isso, mas paguei 2 meses de competências diferentes. Então, cada mês tem uma tarifa básica. Se verificar, ao final, eu estou pagando uma tarifa básica por mês. Eu não pago 2, eu não pago 13 tarifas básicas no mês, eu pago no ano. Eu pago 12 tarifas básicas no ano. Uma em cada conta. Tá? No entanto, caso ocorra, que eu costumo dizer, as questões que eu trago umas contas para nós. A gente não pegou nenhum caso de cobrança em duplicidade, não houve nenhum caso da Corsã de cobrança em duplicidade. Mas qualquer dúvida, traga a conta para a gente poder analisar. Mas até hoje não teve nenhuma conta cobrada em duplicidade. Doutor Rafael, tem mais algum questionamento? Só para completar, porque na verdade o que eu referi desde o início,
quando eu lancei 2 contas no mesmo mês pelo processo de roteirização, que ocorreu em fevereiro, reflexo em março, abril, março e abril, tá? O que acontece? Não é cobrança de duplicidade. São 2 contas de competências diferentes, pagas no mesmo mês, que a pessoa pode se dirigir a Corsã ou qualquer canal de atendimento e mudar o vencimento da conta também. Tá? Mas não há qualquer, até hoje, em todas as contas analisadas, tá? Estão mais de 3 milhões de contas, e nenhuma delas houve cobrança em duplicidade. E só para finalizar aqui, lhe agradeço, presidente. As pessoas, a gente vê pela agitação, essa questão de ter aumentado após essa nova forma que o senhor referiu de georreferenciamento, essa leitura, né? Isso não está bem esclarecido. A pessoa ali no dia a dia, colocando conta por conta, percebe que houve um aumento, entendeu, desse valor. Como eu disse na minha primeira intervenção, se essas 2 faturas que chegaram no mês, numa família que pagava R$100, não foram 2 contas de 50, senão não haveria tanta reclamação. O que o pessoal tá vendo é que, somando esses 2 exercícios, que era para ser um mês, ali tá maior essa leitura. Então, eu lhe pergunto, dessa nova forma que está sendo adotada agora, e vai normalizar a partir de abril e maio, haverá aumento qual o fator, qual a geração desse cálculo para que as famílias possam se organizar financeiramente? Obrigado pela questão, doutor Rafael. Novamente, o que a gente faz? A gente referiu bem no início, tá? A média de consumo da pessoa se repete. A média de consumo se repete. O que ocorreu nesses meses é que eu fazia uma leitura, ocorreu isso em alguns meses, no meu mês eu li com 20 dias um mês e li no outro com 40 dias. Tá? Mas no intervalo de 60 dias, deu 60 dias, só que as faturas foram distintas, por isso que poderia ter ocorrido 20 dias no mês e 40 no outro, por exemplo. Mas as médias se repetem. Então, se a pessoa analisar a sua média do ano inteiro, de um ano ou de 6 meses que aparece ali, ela vai verificar que a média é 10, é 11, é 12, vai se repetindo. Tá? Não se tem qualquer caso que esteja fora disso, tá? Alguma questão tem que se verificar pontualmente o que ocorreu, para se ter aumentado excessivamente o consumo. Entre elas, pode ter havido um excesso de consumo, a pessoa vai saber se consumiu ou não, pode ser período de verão, pode ser um vazamento interno, pode ter ocorrido algum erro na leitura, na apontada da leitura, pode ter ocorrido também, mas esse é o mais fácil de verificar, porque a pessoa recebe a sua conta. Na sua conta aparece a leitura atual do hidrômetro. Ele vai lá e verifica, não, meu hidrômetro não está marcando o que está marcando aqui. Ou avisa a Corsã, ou espera no mês seguinte, ele vai compensar quando a pessoa for verificada novamente. Então, ela se ajusta automaticamente. Mas tragam para a Corsã, sempre pede, tragam para a Corsã a conta para a gente analisar conta a conta, e assim podemos verificar. Caso tenha qualquer anormalidade que não se tem, a Corsã irá prontamente, e aqui eu compromisso com o senhor, prontamente fazer a correção imediata. Não precisa fazer qualquer ajustamento, ajuizar qualquer ação, a Corsã prontamente, se comprovado o equívoco, a Corsã prontamente corrigirá essa questão. Obrigado, doutor Rafael. O vereador, presidente dessa casa, Alexandre Nós, solicitou um espaço para fazer uma pergunta. Vereador Alexandre, com a palavra. Basicamente não é uma pergunta, mas quero cumprimentar todos a mesa, a todos os presentes. Nós só queria aqui da Câmara colocar à disposição algum espaço aqui, se queria a Corsã, para ocupar, para atender o pessoal que está à disposição. Né? Obrigado, vereador. Na verdade, nós vamos combinar com o prefeito, com o defensor aqui, com vocês, o local dos mutirões. Tá? A gente pode fazer, então, pode ser se acha melhor na Corsã, acha melhor aqui, a gente pode fazer mutirão, divulgar, tá? Para atender até sanar, porque as questões que estão são questões pontuais, tá? Existindo, que serão todas sanadas, todas explicadas, porque a maioria das questões, a gente recebe uma conta, todas as contas que trouxerem, a gente consegue pegar, explicar e verificar na mesma hora o que tem naquele, se tem um desvio, por que foi aquele desvio, tá, de consumo. Que a gente viu que hoje da nossa audiência, que a maior questão são as questões das contas. Por isso a gente quer esclarecer conta a conta. Por isso a gente pede, tragam as contas para a Corsã, 1, 2, 5, 10, 100, quantas vierem, vão analisar e responder uma a uma.
palavra, senhor prefeito, considerações finais. Mais uma vez agradeço ao convite da Câmara de Vereadores para participar dessa audiência. Obrigado à população que esteve aqui, sempre justo, sempre pertinente, poderem sanar as suas dúvidas e principalmente trabalhar para que o justo possa acontecer. Agradeço também essa possibilidade de uma participação num assunto tão importante com o Dr. Rafael, que é uma pessoa que desempenha um excelente trabalho aqui em Agudo há muito tempo. E principalmente aqui ao secretário de Obras, o Edinho, que nos acompanha no que diz respeito à prefeitura, vice-prefeito também está aqui, Pedrinho, Renato, que cuida da parte da cidade também. Nós demandamos muito a Corsã nos demanda, e com diálogo nós vamos buscando também fazer o que precisa ser feito no que diz respeito ao saneamento e principalmente agora as intervenções, principalmente quando se tem em reparos, né? E aqui eu falo mais uma vez naquilo que se tem de participação da prefeitura nos assuntos relacionados à Corsã. E para finalizar, um agradecimento especial também ao André Finamor pelo trabalho que realiza, cuidando de tantos municípios, mas principalmente dando uma atenção sempre especial ao município de Agudo. Eu tenho certeza que essas questões todas, elas são pontuais, elas não são corriqueiras, elas não vão ser para sempre. Foram 2 ou 3 meses de problemas que se deu, infelizmente, mas eu tenho certeza que com essa predisposição que se tem de acertar, nós faremos e a Corsã continuará aqui por esse período agora de muitos investimentos e de concessão que se tem, fazendo melhor para que o abastecimento de água possa continuar ocorrendo de maneira importante aqui em Agudo. Que bom que nós temos esse fornecimento de água, mas principalmente agora num novo momento, que é com a questão do saneamento, onde nós estamos bem atrasados e daremos um salto importante de qualidade também num assunto que é de extrema importância. Muito obrigado. Obrigado, senhor prefeito, pelas palavras. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o vereador Pato Niemeyer, que foi um dos proponentes dessa audiência pública. Vereador Pato, com a palavra. Presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Djavan Oestras, não tem como ser diferente aqui, e nesse espaço, nessa oportunidade final, agradecer ao empenho de todas as forças que estão aqui, a representatividade da Corsã, através do André Finamor, do Dr. Rafael, pela Defensoria Pública, o prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, aqui pelo Executivo, secretário de Obras, os colegas vereadores, o corpo administrativo da casa, para que a gente possa aqui fazer e desempenhar esta função tão importante, que é dar o respaldo para as pessoas, para a população. E, claro, que não esquecendo da nossa imprensa, porque as pessoas que não puderam estar aqui e se comunicam através dos canais digitais, têm também este alcance, têm esta oportunidade de estar acompanhando. Então, eu acredito que o objetivo de uma audiência pública é, em primeiro lugar, para que as pessoas, para os contribuintes, para os tomadores de água, neste caso aqui, que são os consumidores da água oferecida ou dos serviços oferecidos pela Corsã, tivessem esta oportunidade de colocar as eventuais dificuldades. Nós reconhecemos, e óbvio que nós reconhecemos o serviço que é prestado pela Corsã. O serviço é de extrema importância. Não é tão simples, como colocou aqui o professor Milton, não é tão simples abrir a torneira e sair a água.
Existem vários fatores até chegar neste ponto. Existirão várias situações para que se tenha em Agudo, que hoje é 0% de recolhimento e tratamento do esgoto de saneamento básico. Então, eu acredito que a Corsã, ela vem sim trabalhando, vem sim pontuando muito bem os assuntos dentro de cada município, e em específico no município de Agudo. Mas também, André Finamor, temos que reconhecer as dificuldades, né? Os eventuais pontos que precisam ser melhorados. E hoje o senhor teve aqui, através das suas colocações, representando a empresa, a abertura de peito aberto, vou usar aqui bem no português, esclarecer isto para a nossa população. E eu acredito que o fechamento disso tudo, e eu vou aqui usar e corroborar com as palavras do colega vereador Tica, o atendimento ainda mais humanizado, mais próximo, e o senhor já deixou isso aqui muito bem claro, que está a empresa, os colaboradores, os funcionários estarão à disposição para sanar todas as dúvidas da população. Isso é muito importante. Eu acredito que, mais uma vez, se tem um objetivo alcançado dentro de uma audiência pública, e claro que vamos acompanhar o desenrolar dos assuntos para que se tenha um atendimento que é o objetivo alcançar lá para as pessoas que são os consumidores da Corsã. Deixo aqui para fechar o espaço o agradecimento a todas as pessoas, a todas as forças que estão aqui e principalmente as pessoas, a população que se fez presente e trouxe aqui as suas dúvidas e também pôde colaborar no sentido positivo, propositivo destes assuntos que foram hoje na temática referente à Corsã. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador Pato. Considerações finais. André Finamor tem a palavra. Queria agradecer o espaço aqui presente, cumprimentar o vereador Pato pela proposição da audiência pública. Na verdade, foi bastante esclarecedora e agradecer a oportunidade de poder vir aqui à Câmara de Vereadores, esclarecer a população de Agudo as questões da Corsã. Fazer um agradecimento especial ao prefeito Kittel, tá, que conduz bravamente, conduz com muita alergia e com muitas ações positivas o município aqui de Agudo. É um dos grandes gestores do estado do Rio Grande do Sul. Então, parabenizar vocês aqui de Agudo por ter um prefeito tão importante no cenário estadual, nacional, que nem o prefeito Kittel, que é um batalhador diariamente pelo município de Agudo. Cumprimentar o vereador Djavan, tá, o presidente da CCJ, o nosso presidente da Câmara aqui, e o vereador Alexandre, em nome dele, todos os demais presentes, e o doutor Rafael, também aqui, defensor pública, que é muito importante estar aqui para defender os interesses de cada um dos senhores. E é isso que a Corsã está fazendo hoje. A Corsã vem aqui, a gente sabe que a gente presta um trabalho, um serviço essencial a todos aqui de Agudo. Nós temos que prestamos um serviço, temos que cada vez mais buscar a melhoria contínua e por isso estamos aqui, trabalhando diuturnamente, 24 horas por dia, 300 dias por ano, para quê? Para cada dia mais melhorar a prestação de serviço a cada um dos senhores. E é esse o nosso desafio. Temos um grande desafio aqui em Agudo. Qual é o desafio? É implantar uma rede de esgotamento sanitário numa cidade que já está totalmente consolidada. E esse é o maior desafio. O ideal seria que nós tivéssemos uma cidade nova, com nada implantado. Começasse a implantar rede de água, rede de esgoto, rede de telefonia, rede de energia, tudo, e depois vir edificando as cidades. Não foi isso que foi feito. Na verdade, a situação que nós temos na cidade real, qual é? Toda a estrutura pronta e faltando algo que é fundamental, que é a rede de esgotamento sanitário. Isso não se tem. Para quê? Para podermos devolver ao meio ambiente uma qualidade que nós não temos mais. E é isso que é o grande desafio da EGEA Corsã. Transformar Agudo, transformar o estado do Rio Grande do Sul, para quê? Para que a população tenha uma saúde pública muito melhorada e um meio ambiente totalmente retornado e totalmente preservado e equilibrado. Esse é o nosso grande desafio. Por isso estamos aqui para fazer essa transformação e muito obrigado a todos. Muito obrigado, André Finamor. Gostaria de convidar o doutor Rafael, da nossa Defensoria Pública, para suas considerações finais. Doutor Rafael. Obrigado, presidente Djavan. Foi uma honra muito grande ter sido convidado para essa audiência pública, representando a Defensoria.
Da mesma forma, aqui, na sua pessoa, cumprimento todos os vereadores. Representando o Poder Executivo, nosso prefeito, Luiz Henrique Kittel. Também uma satisfação ter a sua presença aqui tão importante. Agradeço também a disponibilidade do Finamor, representando a Corsã, que mostra também nesse ato do senhor vir aqui, humildemente, ouvindo a reclamação da população. Isso é elogiável. Nós vemos essa abertura por parte da empresa de querer resolver realmente os problemas. E espero que possamos aí, então, organizarmos esse mutirão para o atendimento da população, para analisarmos cada conta, caso a caso, como o senhor bem disse. E também quero deixar a Defensoria Pública à disposição da população e da própria Corsã para buscarmos aí, superarmos esses pequenos casos, né, de injustiça nas contas, revermos cortes de água e buscarmos realmente evitar o estresse e o custo das demandas judiciais que, em alguns casos, já foi tomado essas providências. Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite. Gostaria de agradecer também todos que se fizeram presente nessa audiência pública, toda a população que nos acompanhou, todas as autoridades aqui presentes, prefeito Luiz Henrique Kittel, o nosso defensor público, Rafael. Agradecer ao Finamor também, que se deslocou até aqui para escutar a população, que eu vejo que esse é o principal papel da Câmara de Vereadores, essa ramificação, e a gente aqui é a voz de vocês, e a voz de vocês foi escutada. A gente agradece e colocando as mesmas palavras que o vereador Tica colocou em sua fala, eu vejo que a gente precisa de um atendimento humanizado. E quando a gente observa que existe da empresa Finamor essa vontade de resolver os problemas, já é meio caminho andado. Se existe vontade de uma parte de resolver, a outra se junta e tudo fica certo. Portanto, agradeço a todo mundo novamente, muito obrigado equipe que não mediu esforços para fazer com que essa audiência pública acontecesse. E então, se dá por encerrada essa audiência pública, agradeço a todos e uma boa noite. Muito obrigado.